Olá a todos, vim aqui fazer mais um vídeo sobre Maria realmente permaneceu virgem depois de ter concebido Jesus através do Espírito Santo? Ela realmente ficou virgem? E aqueles irmãos de Jesus que aparecem ali, realmente eram irmãos reais de Jesus mesmo ou não? Você está no canal Escavando as Escrituras, fique comigo que você saberá dessa resposta. Então, vamos lá. Maria sempre foi virgem ou ela teve outros filhos depois do nascimento virginal de Jesus? O catolicismo romano ensina que Maria sempre foi virgem, isto é, que ela nunca praticou uma relação sexual mesmo depois que Jesus nasceu. Quando a Bíblia se refere então aos irmãos e irmãs de Jesus, lá em Mateus capítulo 13, do verso 55 a 56, na verdade ela está se referindo a primos ou parentes próximos. Então vamos ler o texto lá para ver exatamente no que ele se refere. Mateus capítulo 13, do verso 55 ao 56. Ele diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas? Então alguns vão dizer ali que na verdade é parente próximo, porque no hebraico a palavra para irmãos ali, ela se refere a parentes próximos. Sim, isso aí eu posso até dizer para você que é porque eu sou professor de hebraico e grego. Só que o Novo Testamento foi escrito em grego, não em hebraico. Nós não temos nenhum documento que diz que o texto do Novo Testamento foi escrito em hebraico, mas foi em grego. Então a palavra ali, adelphos, realmente é irmãos, tá? Não é parente próximo, ou seja, qualquer outra coisa. E é verdade que as palavras para irmão e irmã podem referir-se a um parente próximo. Assim como na igreja nós chamamos alguma pessoa mais próxima da nossa igreja de irmão. Fala aí, irmão, a paz do Senhor, irmão, porque nós somos filhos de Deus. Na verdade, ele não é nosso irmão sanguíneo, mas é irmão por parte de pai. Então, o sentido, porém, tem de ser determinado pelo contexto e por outros textos das Escrituras. E no caso dos irmãos e irmãs de Jesus, o contexto indica que se trata realmente dos meios irmãos e meia irmãs de Jesus. Primeiro, em parte alguma, a Bíblia afirma a doutrina da perpétua virgindade de Maria. Ou seja, de acordo com o casamento judaico, se a mulher não desse filhos ao marido, então ela podia ser rejeitada, porque não traria descendente para eles. Então é impossível José ter casado com Maria e ela não lhe desse filhos. Está fora da doutrina do judaísmo, né? E tal como também a doutrina católica de que Maria nunca pecou. Eles tratam Maria como a salvadora. Então me desculpa você que se você é católico, que na verdade eu não estou tratando da questão de catolicismo ou da doutrina do catolicismo. Eu estou usando simplesmente a questão da doutrina judaica e da doutrina católica, que diz lá no texto de Atos dos Apóstolos de que Maria, junto com os apóstolos, estava de joelhos buscando um Salvador. Então me perdoa que Maria não salva ninguém. Maria não é mediadora de Jesus. Quem é mediadora de Deus ali é Jesus Cristo, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então, não há em toda a Bíblia que suporte esse ensino, tá bom? E segundo, quando o termo irmãos e irmãos é empregado em conjunto com pai ou mãe, então o sentido não é o de primos e primas, mas sim de irmãos e irmãs mesmo. Vamos conferir isso aí lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, do verso 26. Ele diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos,
irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, quando se refere a essa ali, está fora lá o seu pai e a sua mãe e os seus irmãos, então o texto correto ali é de que aqueles que estavam do lado de fora realmente eram irmãos e irmãs de Jesus, carnal mesmo. Tá bom? E tal é o caso a respeito das menções dos irmãos e irmãs de Jesus. Mateus capítulo 13, 55, diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Ele diz isso lá. Entendeu? Então não tem como dizer que não é. Porque o que eu acho mais interessante é que o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, do verso de número 6, fala a mesma coisa. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco seus irmãos? E escandalizavam-se nele. Então, tanto Mateus quanto Marcos escrevem em períodos diferentes. Mateus escreve mais ou menos entre o ano de 53 e 55, Mateus entre 65 e 67, ou seja, uma diferença aí de 10 anos mais ou menos. Ele continua ainda afirmando de que aqueles que estavam ali realmente eram irmãos de Jesus. E terceiro, há outras referências na Bíblia para tratar os irmãos de Jesus. João nos informa de que nem mesmo seus irmãos creram nele. Isso está lá em João capítulo 7, do verso de número 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma aí oculto, e se não fazer essas coisas, manifesta-se ao mundo. Então não temos como dizer que ele não é ele. Ele era, sim, irmãos dele, e Maria não ficou virgem quando teve Jesus. Muito pelo contrário, ela teve outros filhos também. O que é interessante é que Paulo fala de Tiago, o irmão do Senhor, Jesus Cristo. Isso está lá na carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 1, do verso de número... Deixa eu só pegar aqui, que me fugiu a cabeça, verso 19. Carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 19. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão de Jesus. Ora, acerca da que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. E Paulo refere-se a isso também. Em outra ocasião, Marcos refere-se a sua mãe, ou a mãe de Jesus, e a seus irmãos. Isso está lá em Marcos capítulo 3, do verso de número 31. Entendeu? Você pode ver ele aqui que ele diz assim: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-nos chamar. Olha que interessante. Então não temos como dizer que Jesus não teve irmãos e não teve irmãs, quando que vários textos falam exatamente sobre isso aí. Então Lucas menciona que estava no cenáculo Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele também. Isso está escrito nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 14, que diz que quando Jesus estava sendo crucificado, ele disse exatamente isso aí. Entendeu? Então, não tem como você abordar a questão da doutrina católica sendo confrontada com os textos bíblicos. Os textos bíblicos realmente dizem que Maria não ficou virgem quando teve Jesus, que ela teve outros irmãos e outras irmãs, que isso era necessário na doutrina judaica deles ali, que a mulher tinha que dar filho, senão ela era rejeitada, porque tinha que manter a descendência dele, entendeu? Então ali não há contradição nenhuma. O que há contradição, sim, é na doutrina de uma igreja que determina o que a Bíblia não diz. Então realmente fica muito complicado, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo aqui. Deixe o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão também, que tenho certeza que eu estou lendo todas e respondendo a todas elas, claro que no devido tempo de disponibilidade que eu tenho. Então eu espero você então numa próxima aula. Nos vemos até lá. Tchau, tchau. E obrigado pela sua visita.